Em 1950, o PIB per capita da Venezuela era o quarto maior do mundo. O país era mais próspero que nações como Austrália, Canadá e Suécia, e de longe o mais rico da América Latina. Com a maior reserva de petróleo existente, suas exportações chegavam em todos os continentes. Os venezuelanos sustentavam uma grande estabilidade econômica e social. Entretanto, em menos de 70 anos, sua economia entrou em um enorme declínio, e hoje 79% de sua população está na extrema pobreza, uma instabilidade política enorme toma conta do país, e em 2018 sua inflação foi de 80.000%. Mas o que aconteceu com a Venezuela para eles chegarem nesse ponto? É isso que vamos ver nesse vídeo. No início do século XX, foram descobertas na Venezuela suas reservas de petróleo. No total, cerca de 360 bilhões de barris. E sua economia começou a se desenvolver em torno disso, com diversas companhias estrangeiras se estabelecendo no país e operando sem muitas intervenções do governo. Em 1943, eles aprovaram a Lei dos Hidrocarbonetos, que impôs um imposto de 50% sobre o lucro das companhias petrolíferas privadas, para dividir o lucro entre as empresas estrangeiras e o Estado igualmente. Nessa época, a Segunda Guerra Mundial estava em seu auge, e por isso, os Estados Unidos, que dependiam muito de seu petróleo, não se opuseram e continuaram investindo pesadamente na Venezuela. Essa lei, somada a um período de extrema demanda pelo recurso, fizeram a arrecadação do Estado crescer muito rápido. Nesse período, o país viveu uma grande era de prosperidade. O crescimento mundial no pós-Segunda Guerra manteve alto o preço do petróleo, e a Venezuela se tornou um dos maiores produtores desse recurso no mundo. E além disso, entre 1950 e 1957, o investimento estrangeiro no país triplicou. Durante esse período, os gastos públicos para diversos programas sociais aumentaram drasticamente, ajudando a aumentar o apoio popular enquanto o país crescia economicamente. E para melhorar ainda mais sua situação, em 1973, os países árabes anunciaram que não venderiam petróleo para as nações ocidentais, por causa das declarações de apoio a Israel na Guerra de Yom Kippur. E por isso, a procura dos países do Ocidente pelo seu petróleo fez o barril de petróleo venezuelano aumentar 260% de preço. Com isso, a quantidade de dinheiro que o país ganhou quintuplicou entre 1970 e 1979. Eles estavam sendo inundados de dinheiro, e a Venezuela era de longe o país mais próspero da América Latina. Nessa época, o presidente Carlos Pérez criou o Fundo de Investimento Venezuelano, com o intuito de guardar metade das receitas provenientes do petróleo. Mas na prática, o fundo nunca recebeu a receita do petróleo, e Pérez o tratou como um banco que ele poderia aumentar a folha de pagamento do governo e emprestar a outras nações. Além disso, no auge do preço do petróleo, em 1976, companhias petrolíferas estrangeiras foram nacionalizadas, com forte apoio popular, e foi criada a estatal PDVSA, a maior empresa petrolífera do país. E vale ressaltar que nessa época a participação do petróleo no total das receitas do governo já chegava a 81%, ou seja, eles estavam extremamente dependentes desse recurso. A Venezuela caiu na chamada doença holandesa, que é o termo usado para descrever o que aconteceu com a Holanda em 1959, quando eles descobriram uma enorme reserva de gás natural em seu território. Essa descoberta levou um número muito grande de empresas estrangeiras a investirem seu capital no país, feitos na moeda holandesa. E esse grande fluxo de investimentos ao longo do tempo fizeram sua moeda ficar muito valorizada. Com uma moeda muito forte, os produtos estrangeiros como roupas, eletrodomésticos e diversos outros ficaram muito baratos dentro do país, e os nacionais caros no mercado internacional. Dessa forma,
As mercadorias estrangeiras estavam dominando o mercado e sua economia foi forçada a ficar dependente do recurso natural encontrado e muito exposta às suas mudanças de preço. E era justamente isso o que estava acontecendo com a Venezuela com relação ao seu petróleo. Nesse gráfico, por exemplo, podemos ver que o PIB per capita venezuelano em relação ao preço do barril de petróleo tem uma correlação quase idêntica. Ou seja, quando o preço do barril está alto, a economia da Venezuela está bem. Enquanto países como Catar e Arábia Saudita, que também tinham muito petróleo e gás, investiram em grandes centros turísticos e financeiros, infraestrutura, criaram fundos de investimentos para guardarem toda a arrecadação com petróleo e dessa forma diversificar sua economia para garantir um futuro sustentável economicamente, a Venezuela optou por aumentar gastos com programas sociais para manter a popularidade dos políticos e esperar que o preço do petróleo subisse para sempre. Em 1980, quando o preço do barril de petróleo caiu mais de 50%, sua economia declinou junto. Mas mesmo assim, o presidente não reduziu os altos gastos do governo. Dessa forma, em menos de 5 anos, a dívida externa do país dobrou, atingindo 7 bilhões de dólares. E eles passaram a pegar dinheiro de sua estatal petrolífera, PDVSA, para financiar essas despesas. E com o intuito de reduzir a inflação gerada, o presidente instituiu controles de preço. E o resultado foi uma piora ainda maior e o mercado negro de produtos crescendo. Em 1989, os níveis de pobreza na Venezuela já estavam 10 vezes maiores que os de 1981, e os efeitos dos programas sociais já haviam sido perdidos. O presidente Pérez, que retornou ao poder após as eleições, para mudar os rumos do país, adotou uma política econômica liberal, com o intuito de tirar o país da lama. Ele reduziu gastos públicos, congelou salários, desregulou o sistema financeiro, reduziu impostos e aprovou a lei de privatizações, para reduzir o tamanho do Estado na economia. Mas essas reformas falharam em seu plano de recuperar o país, principalmente porque eles já estavam sofrendo com enormes déficits fiscais causados pela dependência com o petróleo. A iniciativa privada, que esteve sufocada ao longo de muitos anos em uma economia muito estatizada, com a rápida liberalização, não teve tempo de competir com os produtos importados de preço menor. Além disso, o país vivia uma enorme instabilidade social e política, com várias tentativas de golpe ao presidente acontecendo. E com a desregulamentação financeira, a taxa de juros dos bancos, que antes era fixada, saltou para 12%, o que limitou drasticamente o acesso das empresas a crédito para se financiarem e se recuperarem. Mesmo as contas públicas apresentando melhora após a redução de gastos e reestruturação da dívida com o FMI, o quadro interno piorou, com a perda do poder de compra da população, desemprego e grande queda econômica e industrial. Quando Hugo Chávez foi eleito presidente, o início de seu governo coincidiu com um crescimento enorme do preço do petróleo. Com isso, o país voltou a ter superávites comerciais e a arrecadação voltou a crescer rapidamente. No entanto, eles repetiram os mesmos erros do passado e aumentaram os gastos públicos exageradamente novamente. Vale ressaltar que aumentar as despesas públicas não é necessariamente ruim. A Noruega faz isso ao investir na qualidade de vida de sua população. Mas ao contrário da Venezuela, eles guardam todo o dinheiro arrecadado com o petróleo em um fundo de investimentos e somente gastam o retorno que o fundo tem acima da inflação. E assim, eles poupam para as futuras gerações e podem usar os rendimentos do fundo para diversificar sua economia e prevenir a doença holandesa. Mas a Venezuela não fez isso. E entre 2003 e 2008, o presidente Chávez gastou com programas sociais cerca de 23 bilhões de dólares. As despesas governamentais em proporção com o PIB subiram 40%,
O gasto social per capita triplicou e a dívida pública aumentou 107% em 12 anos. O sucesso dos programas redistributivos e os anos de crescimento do governo Chaves foram sustentados pelo aumento espetacular dos preços do petróleo. Entre 2004 e 2008, o país cresceu cerca de 8% ao ano, a pobreza se reduziu em 25% e ajudou a aumentar a popularidade do governo novamente. Mas em compensação, a Venezuela estava mais dependente do petróleo do que em qualquer outra época de sua história. Além disso, a partir de 2007, Chaves começou a nacionalizar as companhias que haviam sido privatizadas pelos governos anteriores. E até 2017, com Maduro que continuou essa política, mais de 1.000 companhias tinham sido nacionalizadas. A dependência pelo petróleo se tornou um enorme problema de novo em 2008, quando depois da crise financeira, a demanda pelo recurso se reduziu drasticamente. O preço do barril de petróleo caiu 68% e os investidores começaram a sair de vez da Venezuela, com medo de mais nacionalizações e intervenções. E a partir desse período, como o governo tinha altíssimos gastos públicos e dependia do preço do petróleo, suas dívidas aumentaram de 12 bilhões para 37 bilhões em pouco tempo. E para piorar a situação, em 2014, o barril de petróleo caiu de $96 para 49. E assim, o cenário econômico começou a entrar em colapso. Para resolver a situação, o governo desesperadamente aumentou o controle de preços para supostamente controlar a inflação, acelerou o programa de estatizações e aumentou a quantidade de dinheiro em circulação em 73.000% em 2016, basicamente imprimindo dinheiro para sustentar as necessidades de gastos do governo, o que resultou em um agravamento rápido da inflação. Diante disso, o país estava à beira do colapso econômico e social. Entre 2014 e 2020, o PIB venezuelano caiu cerca de 40%, e seus habitantes se encontram em um cenário dramático, com uma das maiores inflações do mundo e um completo caos econômico. Uma situação completamente diferente da Venezuela de 1950. Se você gostou do vídeo, deixe um gostei aí embaixo, se inscreva, compartilhe e o Instagram do canal está na descrição. Muito obrigado por ter assistido o vídeo até aqui e até a próxima.